eu quero que você nesse momento, você deixe de lado toda a sua preocupação, você possa se preparar para receber o alimento do céu, que nada nem ninguém, seja no mundo terreno, no mundo espiritual, venha tirar a sua atenção de receber o alimento do céu. Essa é a oração que eu quero fazer agora. Você pode fazer a sua também, em nome de Jesus. Querido Deus, estamos aqui na tua casa, Pai. Nós escolhemos estar aqui nessa noite, e o Senhor preparou essa noite para nos receber. Por isso, nessa hora, Pai, eu levanto aqui um clamor em oração, para que todos os dardos inflamados do inimigo, para que todas as correntes, as cadeias, todos os laços, Senhor Deus, sejam, ó Pai, quebrados, desfeitos, ó Pai, e nos revista, Pai, nesta hora da armadura de guerra, conforme está escrito no livro de Efésios 6, para que nós possamos, ó Pai, estarmos guardados nessa noite para receber a palavra do Senhor em nossas vidas, que nós possamos nos alimentar, ó Deus, dessa palavra, deste alimento, ó Pai, que nos dá vida e vida eterna, nos dá, Senhor Deus, a oportunidade, ó Pai, de um dia estarmos contigo na terra prometida. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, sela o nosso coração, a nossa mente, para que a semente possa, ó Pai, ser lançada, que o Teu Espírito possa regar essa semente, mas que cada um de nós, Pai, possamos estar com a terra preparada, adubada, Senhor Deus, para receber, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Hoje é noite de culto do amor, da família, né, onde nós trazemos a nossa oferta de cereais. Os irmãos trouxeram, colocaram na mesa que está lá ao fundo. Aqueles que não trouxeram, gostaria muito que durante a semana ou outro próximo final de semana pudesse trazer também, para que nós possamos montar as cestas e abençoar a vida daqueles que estão precisando. Amém? Irmãos, eu tive a oportunidade de fazer uma live esses dias, né? Que virou uma tradição da nossa igreja, 20 minutos de oração todo dia, às 20 horas. Menos às quinta-feiras, né, que nós temos culto, aos sábados e aos domingos também que nós temos cultos. E Deus ali me deu uma palavra, e como nós temos só 20 minutos naquele tempo, então a gente não consegue de fato transmitir tudo aquilo que realmente Deus entregou. E eu tinha um pastor Osvaldo, que quando eu me converti, eu ia na igreja, ele falava assim: coloca no azeite porque Deus vai falar mais. E ficou no azeite aí 10 dias. Então Deus colocou muito mais coisas para que nós possamos aprender e poder colocar em prática em nossa vida. E eu comecei naquele dia dizendo o seguinte, irmãos, que normalmente às vezes nas nossas conversas, às vezes com a família, com os amigos, nós começamos a fazer uma comparação sobre a geração de hoje e sobre a nossa geração, né? Aqueles que têm um pouco mais de idade, né? Eu tenho 45, vou fazer 46, então eu faço parte de uma geração. Tem outros que faz parte de uma outra geração com um pouco mais de idade, né? Outros menos. E aí nós julgamos muito hoje essa nova geração, por causa que as coisas mudaram muito. Hoje as coisas estão mais fáceis de fato. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Mas muitas vezes nós condenamos, ou julgamos, ou amaldiçoamos essa geração, porque as coisas estão fáceis, né, no nosso modo de ver em relação ao nosso passado, quando nós tínhamos a mesma idade que eles, e muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Eu quero dizer para você, irmãos, que tanto a geração agora, ou as gerações passadas, independente de qual geração que você faça parte, em alguns momentos você está certo, em outros momentos você está errado. Então nós precisamos de fato entender
né, e encontrar um ponto de equilíbrio, para que nós possamos tirar proveito do que tem hoje, do que tinha no passado, e possamos, né, com a nossa experiência, auxiliar os mais jovens, mas também ao mesmo tempo, com a experiência que hoje, principalmente na tecnologia que o mundo tem oferecido, e o mundo vai cada vez mais se aprofundar na tecnologia, nós possamos também estarmos, não só nesse sentido, mas em todos os sentidos, estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que os jovens têm para dar de contribuição, e não achar que a experiência que temos, né, ela sobressai em 100% em tudo. Não existe perfeição em nós, não existe um mundo perfeito. O único perfeito e o único que passou por esse mundo com perfeição foi Jesus Cristo, e não há nenhum outro, e não virá nenhum outro após Ele, que vai ser 100% como Ele foi, e Ele continua sendo como Espírito até hoje. Então nós temos que deixar de condenar, e ao mesmo tempo, essa juventude também tem que deixar de nos condenar, porque agora surgiu até a nova moda, né? Você é cringe que fala? É cringe, né? Ia lá o cringe, eu já ouvi isso lá em casa. Ia lá vem o cringe, é o cringe, né? Às vezes numa brincadeira, até que a gente acaba compreendendo, mas tem coisas que mesmo brincando, irmãos, da forma que ela pode de uma forma afetar o emocional da pessoa, principalmente quando você fala da pessoa, da forma física dela, da forma, sabe, do visual, da presença dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu também tenho certeza que, seja eu ou você, no papel de pai ou de filho, né, em algum momento da sua vida, talvez não sejam os mais jovens, mas os mais novos, adolescentes, abaixo, vamos colocar os juniores, talvez não, porque talvez ainda não tenha essa maturidade, mas os adolescentes já têm, os jovens também, os adultos então nem se falam. Mas em alguns momentos da nossa vida, talvez nós nos perguntamos assim: aonde foi que eu errei? Quem já fez essa pergunta para si mesmo, levanta a mão. Eu já me perguntei, aonde foi que eu errei? Às vezes nós tomamos algumas decisões que acabam nos afetando as pessoas que convivem conosco, e aí a gente fala: puxa vida, onde foi que eu errei? E hoje eu quero trazer uma mensagem através de uma parábola que Jesus transmitiu, através de um ensinamento naquela ocasião, que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 15, que eu quero que você abra, que é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa passagem. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Todos acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Diz assim a palavra de Deus, então, no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Guarda bem essa palavra, irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Diga assim: passar necessidade. Diga: passar necessidade. Começou então a passar necessidade. Por isso, foi empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Diga: cuidar de porcos. Diga, irmãos, cuidar de porcos. Eu quero vocês comigo nessa mensagem, amém? Com voz de trovão, né, Lília? A Lília está aí? Voz de trovão, né, Lília? Cuidar de porcos. Ele desejava
encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tinha? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Diga assim: voltarei para o meu pai. Voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Diga: e o abraçou e o beijou. E o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga: estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Diga: começaram a festejar. Começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata os novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão. Diga: celebrar a volta do irmão. Celebrar a volta do irmão. Do seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga: ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! É um texto muito rico, com muitos detalhes. Mas esses detalhes ricos são detalhes comuns, que por a gente tratar esses detalhes ricos, mas porém comuns, ele caiu como uma situação comum do dia a dia. Nós nos acostumamos, nós não estamos conseguindo enxergar os detalhes para que nós possamos colocar em prática tudo isso que esse texto nos relata. Ele se tornou algo natural na vida do cristão. Então ele trata de uma forma muito comum, não dá muita importância, deixa muito de lado. E esses detalhes são a diferença para que nós possamos sermos abençoados em todos os sentidos da nossa vida. Então, esse garoto, esse filho mais novo, decidiu ir embora de casa.
ele pediu a sua parte. O pai vendeu, repartiu, e diz a palavra, então, conforme lemos agora, que daqui um tempinho ele foi embora. Irmãos, onde o filho errou? Onde o filho errou? 3 pontos importantes. Primeiro, saiu na hora errada. Tudo tem o seu tempo, tem a hora certa. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Eu quero falar em 2 sentidos nessa parte da hora errada em que esse filho saiu. Primeiro, quero tratar como mundo terreno, o mundo em que nós vivemos. Quantos filhos saem de casa na hora errada? Quantos filhos tomam a decisão de sair de casa na hora errada? Quantos pais se esforçam para que o filho não saia na hora errada? E quantas vezes os nossos filhos não obedecem e ainda saem na hora errada? Quantos nós conhecemos? Quantos que já perderam até a sua vida? Aonde está o erro? Lembra da pergunta? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que nós erramos? A palavra de Deus também nos ensina, em Provérbios, que nós devemos corrigir os nossos filhos com a vara, se for necessário. Temos uma conselheira tutelar aqui, né? Mas tem que ser assim. Não é espancar, mas é corrigir, irmãos. Eu falo tanto não com dor no meu coração, mas eu prefiro não e ver às vezes as minhas filhas chorando com aquele não, do que eu ter que chorar depois pelo sim que eu disse. Então nós temos que tomar cuidado. Nós que somos pais, nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E se eles estão debaixo do nosso teto, eles têm que nos respeitar e nos obedecer. E agora eu já vou para o lado espiritual. Nós nunca devemos deixar a casa do Pai. Nós sabemos que os nossos filhos um dia vão embora, vão ter a sua casa, vão ter a sua família. Mas nunca, filho, saia debaixo da autoridade do seu pai. Porque diz a palavra lá em Êxodo 20:12: honra o teu pai e a tua mãe, que os seus dias se prolongarão na face da terra. Segundo ponto, saiu de forma errada. Saiu e deixou as pessoas tristes, magoadas, brigou. Se quer ir embora, irmão, mas vai na paz então. Não deixe as pessoas magoadas. Não saia magoado. Porque a mágoa é uma ferida que deixa a pessoa tão triste, amargurada, que ela não consegue prosperar. Ela não consegue ter a visão para desenvolver os seus projetos. É como se você tivesse, você fica aprisionado, preso. Como eu disse aqui na oração, que caiam as cadeias, correntes, os laços do passarinheiro, os dardos inflamados do inimigo. Mas quando nós estamos com a mágoa, com a tristeza, ou deixamos alguém magoado, a gente fica preso àquela situação e as coisas não acontecem. Se vai em paz. Mas quando nós saímos da forma errada, nós nos perdemos, nós caímos e nós nos quebramos, nos arrebentamos todo. Por quê? Porque Deus não se agrada. Deus é justo, é fiel, e Ele não aprova as coisas erradas. Ele não aprova o meu erro, o seu erro. Ele nos corrige, Ele nos dá a oportunidade de... É o outro ponto, que eu vou falar depois. Ele nos dá a oportunidade.
Está escrito no livro de Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Plantou, colheu. Plantou mágoa, plantou tristeza, angústia. Vai chegar o momento da colheita. Pode preparar. Nós temos aí o exemplo do agricultor. O agricultor, ele vai lá, prepara a terra, ele planta laranja, ele planta feijão, ele planta arroz, mas até quando vem lá uma chuva e acaba destruindo aquela plantação, aquela semente, ele colhe alguma coisa, ele colhe o prejuízo. Aquela planta não dá aquele fruto, né? Como diz o outro, é granado? É granado a palavra certa? Saudável. É granado, irmão? É, né? Graúdo. Colhe o que? Um fruto mirrado, doente, e não tem valor. E o terceiro ponto, saiu com a motivação errada. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque o mundo, irmãos, ele oferece muitas coisas aos nossos olhos, aos olhos humanos, que parece bom, que é gostoso, que satisfaz a nossa carne. Mas quando nós estamos na caminhada, nós nos deparamos e vemos que nós somos enganados. Porque aquele rapaz, ele quis ir embora de casa? Porque ele não queria estar debaixo da autoridade. Ele não queria. Ele queria viver uma vida do jeito dele. Não, aqui na casa do meu pai, já trabalhei demais. Você viu o filho mais velho falando? Pai, trabalhei, honrei o Senhor, fiz de tudo. O outro também fazia, porque senão o pai dele não daria a metade que era por mérito dele também, não só por herança, mas por mérito também. Mas ele enxergou, alguma coisa o motivou a fazer com que ele saísse da casa do pai e buscasse algo lá no mundo. Aí eu pergunto para nós, o que tem motivado eu e você a sair da presença de Deus, a sair da casa do pai e ao mundo nos satisfazer e acabar com tudo? O que tem nos motivado, irmãos? Muitas coisas têm nos motivado, mas nós temos que estar preparados. Nós temos aqui a passagem no livro de Êxodo, quando Moisés tirou o povo da terra do Egito. Eles saíram dali porque existia uma motivação. E qual era o motivo de sair dali? Porque Deus tinha dado a primeira ordem. Tanto é que Faraó tentou barrar e aconteceu tudo o que aconteceu com as pragas que veio até o Egito. Então eles saíram porque primeiro Deus mandou. E quando Deus manda, ninguém impede. Se Deus falar, irmão, e você ouvir, for Deus, se você tiver intimidade com Deus, eu tiver intimidade com Deus, e Deus falar, nós não vamos nos enganar. Pode ir, porque Ele está na frente. E a palavra de Deus relata que, quando eles caminhavam pelo deserto, durante o dia ia uma nuvem, uma coluna de uma nuvem, fazendo sombra para eles. E quando chegava a noite, uma coluna de fogo iluminando o caminho. Então eles caminhavam durante o dia e durante a noite. Quando eles tinham fome, Deus mandava lá, mandou as cordenizes. Quando teve sede, Moisés teve que dar uma porretada lá, né, na pedra, que foi onde ele perdeu a bênção, mas botou água. E o povo ainda murmurava. Deus tinha falado,
Deus estava com eles. Imagina, irmãos, se nós estivéssemos no deserto hoje e estivesse acontecendo isso, a gente vendo com os nossos olhos natural, uma coluna de nuvem durante aquele sol quente no deserto, nos cobrindo, e durante a noite uma coluna de fogo nos iluminando para fazer a caminhada em segurança. Mas mesmo assim, com todo esse direcionamento de Deus, eles ainda estavam reclamando, estavam perdendo o foco, tanto é que muitos não entraram na terra prometida. O que tem motivado eu e você a ir no mundo? Diz em Provérbios 23:6, não cobices os seus manjares gostosos, porque são o pão de mentiras. É isso que o mundo oferece, um pão, um manjar de mentira, que nos faz cair na perdição. Quem quebra um princípio de autoridade, irmãos, ele quebra uma aliança, ele sai debaixo da cobertura, ele fica desprotegido. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Quando ele quis sair de casa, ele recebeu a herança, e ele foi embora, ele quebrou uma aliança com o seu pai. Ele saiu debaixo da cobertura, ele ficou totalmente desprotegido. É isso que faz quando nós saímos da presença de Deus, quando nós vamos embora da casa do Pai. Nós quebramos a aliança com Ele, não é Ele que quebra conosco, porque a aliança dele é incorruptível, foi feita na cruz do Calvário, e nada e nem ninguém vai mudar essa aliança que Ele fez conosco. A única pessoa que pode quebrar essa aliança e não querer caminhar com Jesus, somos nós. A parte dele Ele fez, nós precisamos fazer a nossa. Ele não precisa fazer mais nada, Ele não precisa provar mais nada, Ele não precisa fazer mais nenhum sacrifício. O sacrifício foi feito. Agora, nós precisamos fazer o nosso sacrifício, nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz o louvor, né? Ele continua sendo Deus. Se eu fizer, se eu não fizer, Ele continua sendo Deus, nada vai mudar. O sacrifício, Ele cumpriu, a parte dele foi feita. Nós que precisamos reconhecer e valorizar. Então nós precisamos, irmãos, entender quais são as coisas que têm nos motivados a sair da presença de Deus. E nós precisamos trabalhar em cima delas. Porque eu sei as minhas, você sabe as suas, e Satanás também sabe. Ele sabe, ele é astuto. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece o mundo antes da fundação do mundo. Ele é inteligente. Não fica ofendido. Ele é muito mais inteligente do que nós todos juntos aqui. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas ele não tem a sabedoria que eu sozinho tenho, que você sozinho tem, se nós usarmos a sabedoria que Deus nos deu. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então diga amém. Fala assim: eu creio. Satanás está debaixo da sola do meu 41. Que número é o seu? Diga aí então. Satanás, você está debaixo da sola do meu seu pé. Mas que número que é o seu pé, irmão Zé Roberto? Que número que é o seu sapatão? 41 também? Quando você olhar para a sola do seu 41, deixa eu ver se está furado aqui. Esse não está não, tem um lá em casa que está, eu tive que trocar. Mesmo furado, irmão, ele não entra. Não entra, tem a brecha do sapato furado, né? Eu que não posso dar brecha. O sapato pode estar furado, eu que não posso estar com a brecha. Mesmo com o sapato furado, é até gostoso, né? Porque daí você pisa, você sente até o buraquinho lá, você sente o pisão na cabeça do bicho. Nós não podemos, irmãos,
dar moleza, dar bobeira, porque Satanás é sujo. Em Lucas, ou João, me recordo agora, acho que é João, que fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Foi João. João 10:10. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Deus veio. Glória a Deus. Olha a cacetada. Amém? Pode aplaudir, pastora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser como soldados. Olha que interessante. Duas situações. Primeira, o soldado, quando ele se prepara e ele é chamado para uma guerra, ele vai para a guerra preparado. E lá na guerra ele tem medo? Sim ou não? Ele tem fome? Tem. Ele passa por dificuldade? Sim. Agora tem o outro soldado, que ele está lá também, lá no centro de treinamento, mas ele não se prepara. Aí chega lá no dia da guerra, ele vai ter mais medo, mais fome e menos estratégia. Amém? Qual é a chance dele sobreviver em relação àquele que se preparou? Bem menor. Bem menor. Porque o que se preparou, ele está preparado para ir para uma mata e talvez ficar sem comer 10 dias. E o que não se preparou, quando chega no terceiro dia, ele já esgotou as energias dele, não aprendeu a sobreviver com o que tem na mata. Quando ele vai para um campo de batalha, por que ele tem mais medo que o outro? Porque ele se preparou menos treinamento, menos conhecimento, menos visão de se defender e atacar. Aonde nós estamos como soldados? Se nós estamos aqui na casa de Deus, qual o tipo de preparação que nós estamos tendo, que nós estamos buscando? Qual é a parte minha, sua, no comprometimento dessa preparação? Quem aqui é soldado? Levanta a mão. Todo mundo aqui é soldado ou não? Quem é soldado de Cristo aqui, amém? Todos nós somos soldados, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, mesmo que você não queira ser soldado, a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus, e você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, você se tornou um soldado. Se você não sabia disso, saiba hoje que você se tornou um soldado. Agora você precisa se preparar. Mas talvez você possa estar se perguntando: puxa vida, eu me preparei tanto e aquele preparou menos. E chegou no final da guerra, ambos morreram. Ambos morreram. Morreu o que preparou muito e morreu aquele que diz que se preparou, mas não se preparou, porque quando você não se prepara 100%, existe brechas. A diferença, irmãos, é que o soldado que se preparou 100%, mesmo quando ele morre, ele vence, porque ele consegue o que é mais precioso, que é a salvação. Não tem nada mais precioso que a salvação. Ele consegue vencer, ele consegue lutar, ele morre, mas ele vence. Está escrito no livro de Tiago 4:7, Paulo dizia: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amam, a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Se morrer no campo de batalha preparado é vitória. Se morrer no campo de batalha sem se preparar é derrota, é morte eterna. Preparado é vida eterna.
não preparado é morte eterna. E o que é preciso para fazer para mudar essa situação? Está aqui a receita, acabamos de ler. Quando aquele filho passou por toda aquela situação, que ele começou ali a comer a comida dos porcos, e ele lembrou que na casa do pai dele, os empregados tinham o que comer na mesa, do bom e do melhor. Ele falou: meu Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra os céus. Então o que ele faz? Ele decide voltar para a casa do pai. Então a fórmula para que nós possamos voltar para a casa do pai é reconhecer o nosso erro. Dizer assim: eu reconheço o meu erro. É difícil, né? É difícil a gente reconhecer os nossos erros. É muito fácil a gente acusar, mas reconhecer erro é muito difícil. Quando a gente não quer reconhecer um erro, a gente fica no debate, né? Não quer assumir, porque acha que vai ser vergonhoso. Então, o caminho para voltar para a casa do pai é reconhecer o erro. Ele reconheceu o erro, e diz a palavra que quando o pai o avistou de longe, ele saiu correndo e o abraçou. É a mesma coisa quando nós estamos lá, né, no mundo, fazendo coisas que não devemos, e o Espírito Santo, e o Senhor está nos olhando, né, nos supervisionando. Ele fala: não acredito, eu não acredito que aquele meu filho que foi lá na casa de Deus e ouviu aquela palavra, recebeu aquele alimento, e ele está fazendo isso, eu não acredito. Ele fica triste. Mas quando ele vê que aquele filho volta e entra pela porta, e ele fala: sim, eu errei, e ele se arrepende, existe festa nos céus. E é essa mensagem que eu quero deixar para nós essa noite, que o caminho de volta é o caminho do perdão, da restituição, da vitória e da vida eterna. Chegou o dia de nós reconhecermos os nossos erros e voltar para casa, voltar para os braços do Pai. Amém?